Aleluia. Glória a Deus por esse dia, por esta manhã. Eu vou estar iniciando com Salmos 91, profetizando sobre a minha vida, sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Missionária Thelma está com a oportunidade de louvar nesta manhã e depois em seguida pode estar orando também por todos nós e pelo presbítero Valci, que vai estar trazendo a palavra em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos, bom dia, amada Igreja do Senhor. Vamos estar louvando então. O sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui curado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. Sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor.
precioso sangue de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Oramos então. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Eu te louvo e te exalto, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Te agradeço, Senhor amado, por tamanha salvação, Senhor, por tamanho privilégio, Senhor, e oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai, por intermédio do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor. Eu te agradeço e te louvo pela tua infinita bondade e misericórdia, Pai. Papai querido, eu quero estar apresentando aqui o teu servo que estará trazendo a poderosa palavra, Senhor. Usa ele de uma maneira abundante, Senhor, como o Senhor tem usado, Pai querido. Papai querido, prepara os nossos corações, Senhor, que a palavra que será transmitida, Senhor, fique gravada nos nossos corações, na nossa mente, e que vivamos e praticamos, Senhor, a tua palavra a cada dia, Pai. Abençoa, Senhor amado e santo, os teus filhos que estão reunidos aqui, numa só fé, num só amor, num só propósito, unânime, Senhor amado, sedento para ouvir a tua palavra, Pai querido. Abençoa, meu Pai, a cada um, Senhor. Se tiver alguém aqui enfermo, Senhor, que nesta manhã, Senhor, ele venha receber a cura no nome de Jesus Cristo, Pai. Receba a vitória, Senhor, a porta aberta, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, crendo, Senhor, no mover, no sobrenatural nesta manhã, papai. Também apresento a vida, Senhor, do Jean, do seu papai, da sua mamãe, da empresa Presente de Deus, todos revendedores, trabalhadores, colaboradores, Senhor. Abençoa de uma maneira poderosa, Senhor. Abre as portas, Senhor. Papai querido e santo, que através deste trabalho, Senhor, aonde as camisetas são vendidas e as mensagens, Senhor amado, são divulgadas, Senhor. Fique cravado nos corações de cada um, Senhor. E que alcance, Senhor, o objetivo, Senhor, que é anunciar a tua palavra, Senhor amado. Abençoa, meu Deus, de uma maneira poderosa, Senhor. Derrama bênçãos sobre medidas neste dia, Senhor. Tira todo o embaraço, todo o laço, Senhor. Vai caindo por terra todas as correntes, toda obra contrária, toda a ferramenta preparada que não venha ter êxito, Senhor, mas que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos aqueles que clamam e busca pela tua presença, Pai. Abençoa cada um no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, missionária Thelma. Presbítero Valci, deixa Deus te usar. Amém, nesta manhã. Bom dia, a paz de Jesus Cristo para todos. Hoje a palavra de Deus, ela se encontra lá em Mateus, capítulo 16, verso 24. Na minha tradução está dizendo assim: e Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Já em outra tradução vai dizer assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o tema que eu coloquei é tome a sua cruz. Só que nós temos, uma visão diferente de tomar a cruz e seguir, a Jesus. Nós achamos que tomar a cruz, ela é um fardo, que devemos carregar pelas nossas vidas toda, mas esse fardo está relacionado ao quê? A relacionamento, ao trabalho, que é um trabalho ingrato, a nossa doença física. Às vezes nós temos uma doença, eu estou carregando meu fardo. Não é isso que Jesus quis dizer, Muito pelo contrário. Jesus não quis dizer isso quando ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Muito pelo contrário, ele quis dizer o quê? É um chamado ao sacrifício, mas esse é o sacrifício de levar a palavra de Deus. Não esse sacrifício aqui, que nós achamos que temos que
como é que se diz? Carregar, né? Eu até, como eu falei, às vezes as pessoas brincam, como é que você está? Estou carregando a minha cruz. Mas você vai ver, estou carregando aquele meu marido que ele não me ouve, aquele meu filho que não me ouve, aquela minha esposa que não ouve. Não, não é isso, gente. O carregar a cruz é um chamado. É nós nos entregarmos totalmente a Jesus. Fazer a vontade dele, não a nossa. É entender que seguir a Jesus não é um peso, não é um fardo. Não é uma cruz pesada. A cruz pesada ele levou lá atrás. Aquela de madeiro, foram os nossos pecados, as nossas iniquidades. Não, então esse chamado é eu me entregar totalmente a ele. Fazer a vontade dele é um convite. Aquele está me convidando, né, a suportar as dificuldades. Se ele suportou aquela cruz, se ele suportou aquilo tudo lá atrás, eu também posso suportar. Não posso murmurar, não posso reclamar. Então eu tenho que suportar, eu tenho que seguir. Quando ele fala que tome a sua cruz e siga-me, é seguir os passos dele, é o falar do seu amor, é viver pela fé, é compreender o outro. Mesmo nesses tempos difíceis, nós temos que viver pela fé. Nós, às vezes, não vivemos pela fé. Nós reclamamos de tudo, está tudo difícil, está tudo acontecendo. Não, temos que ter fé e esperança e crer em dias melhores. As dificuldades vão passar. A tempestade vai passar. Mas, para isso, o significado disso, de carregar a cruz, segundo a Bíblia, é uma transformação interior profunda. Não é uma transformação exterior. Transformação exterior é mole. Vou lá, corto meu cabelo, mudo, faço barba, as mulheres passam maquiagem. Então, a transformação ali, exterior. Mas é aquela transformação, o quê? Profunda. É eu esquecer, carregar a cruz, siga-me, está me ensinando a renunciar o meu eu. É renunciar. Eu tenho que renunciar o meu eu. O meu eu não pode ser falado mais alto. Então eu tenho que transformar o quê? O meu coração. Eu tenho que transformar o quê? Os meus pensamentos. Eu tenho que transformar o quê? Os meus passos. A minha atitude. O meu modo de falar. É essa transformação profunda que Deus quer. Não é uma transformação superficial, não. Eu tenho que deixar esses meus desejos pessoais e colocar os planos de Deus na frente. Deixar os planos de Deus em primeiro lugar. Os meus desejos, eles têm que vir depois. Mas esses desejos que vêm depois, ele tem que estar o quê? Alinhado com os desejos de Deus. Alinhado com os planos de Deus para a nossa vida. Não adianta colocar Deus em primeiro lugar, mas daqui a pouquinho querer que os meus desejos sejam em primeiro lugar. Querer que Deus, faça aquilo que eu quero. Não, não é isso, não. Tem que ser a vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu falo que eu estou carregando a minha cruz, é isso. Eu tenho que renunciar ao meu eu. Eu tenho que deixar. A cruz ela vai simbolizar a disposição de sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos, para viver de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que isso aí vai envolver o quê? Sofrimento, vai envolver dificuldades, vai envolver várias coisas. Mas eu tenho que fazer isso. Passar por dificuldades, vamos passar, gente. Passar por tribulações, vamos passar. Aquele que acha que
por ser evangélico, aceitou a Jesus, está ali fazendo a vontade de Jesus, não vai passar por dificuldades, por tribulações, por tempestade, está enganado. Se alguém chegar para você e falar que você é a nova criatura, está servindo a Deus, você não tem que passar por dificuldade, ele está te enganando. Vamos passar. É através das dificuldades, das tempestades, dos sofrimentos, que a nossa fé vai sendo cada vez mais fortalecida. Cada vez mais nós vamos ali fazendo, né, de acordo com o que Deus quer para nós. Então é isso, eu tenho que renunciar a esse meu eu. Às vezes é difícil, às vezes não é difícil renunciar ao nosso eu, é difícil deixar de fazer a nossa vontade, fazer a vontade de Deus, Tem hora que nós olhamos, né, e vimos que nada está dando certo, não, vou fazer da minha maneira, não vou fazer da maneira de Deus. Se nós pegarmos a palavra de Deus, vamos ver que o povo, quando não fez a vontade de Deus, padeceu. Quando quis fazer a vontade deles, quando quis fazer aquilo que eles queriam, eles padeceram. Se sofria um pouco, sofreram mais ainda. Por quê? Porque não fizeram a vontade de Deus. Eles ainda tinham aquele negócio lá do Egito ainda. Não deixaram o Egito para trás. Não deixaram o seu passado para trás, ficaram atrelados ainda no seu passado. Aí não fizeram a vontade de Deus. Mas nós temos que deixar. Então nós temos que ter esse compromisso de seguir os passos dele. De carregar essa nossa cruz. Mas essa nossa cruz, ela é leve. E a partir do momento que colocamos tudo na mão de Deus, ela não vai ser pesada. E não dizer que é um fardo para nós. Não. Seguir a Jesus não é um fardo. Seguir a Jesus é maravilhoso. Quando nós tomamos a nossa cruz, nós abraçamos o quê? A vontade divina. Nós deixamos para trás, né, o egoísmo, a autossuficiência. A partir do momento que eu carrego a minha cruz, isso tudo tem que ficar para trás. Eu não sou autossuficiente. Eu não sei tudo. Eu tenho que deixar isso para trás. Eu tenho que deixar o meu egoísmo para trás. Porque, infelizmente, nós, seres humanos, somos egoístas. Nós, seres humanos, queremos tudo só para nós. Mas não podemos ser. Eu tenho aprendido muito que o egoísmo, Deus não se alegra com isso. Se eu ver o meu irmão em dificuldade, eu tenho que ajudar. Não posso ter autopiedade. Às vezes nós seguimos a Jesus e temos autopiedade. Isso acontece comigo. Ó céus! Não, gente. Nós somos nova criatura. Nós temos um Deus vivo que está conosco 24 horas. Um Deus que está ali do nosso lado. Um Deus que está nos sustentando. A hora que nós não conseguimos andar, Ele nos carrega no colo. E eu quero isso para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus ainda. Eu não posso ser egoísta de só querer para mim. Eu tenho que dividir, compartilhar. O carregar a cruz é isso. Eu tenho que falar do amor de Deus. Eu tenho que falar da generosidade de Deus. Eu tenho que falar que Ele amou, que Ele ama os pecadores. Ele abomina o pecado, mas Ele ama os pecadores. Né? Então nós vivemos no tempo da graça. Muitas pessoas aí falam, você é pecador, Jesus não te ama. Ama sim, Ele ama os pecadores. Entendam isso. Ele não ama, Ele não vai me amar só porque eu aceitei Ele e vai deixar de amar aquele meu amigo ou aquele meu parente porque não aceitou Ele, não. Ele ama os pecadores, mas Ele abomina o quê? O pecado. Então tem que deixar isso tudo para trás. Quando eu sou egoísta, quando eu sou autossuficiente, quando eu não tenho aquela transformação, eu estou pecando. E será que Deus está agradando?
Se disso, às vezes nós achamos, não, eu aceitei a Jesus, eu não gosto de fulano, eu não faço isso. Você está pecando. Não tem que me colocar no lugar do outro. Não, você está pecando. Aí eu falo, se Jesus não colocasse, se Jesus não morresse lá atrás pelos nossos pecados, estaremos vivos? Ele morreu pelas nossas transgressões. Ele podia muito bem vir e não vou morrer por ninguém, não, vou deixar. Mas ele morreu. Ele amou os pecadores. Por que eu não posso amar? Por que amar, né, os que estão à nossa volta, os que são nossos irmãos, é fácil. Mas amar aquele que está lá no mundo, nas drogas, na prostituição, amar aquele vizinho que é chato, amar aquele parente que te perturba, é difícil. É fácil orar pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Mas não vou orar pelo meu inimigo. Não, eu aprendi, ora pelo teu inimigo. Ore pelo teu inimigo. Jesus orou por todos. Então eu tenho que seguir. É isso que é carregar a sua cruz. É você seguir a ele. É você estar ali, fazendo o que ele faz. É submeter à vontade dele. Carregar a cruz é submeter à vontade de Deus. Mesmo que ele nos leve para lugares de desconforto. Mas eu tenho que me submeter à vontade dele. Nem sempre vai ser um lugar de conforto. Ele vai nos levar para um lugar de desconforto. Ele vai levar para lugares que você jamais imaginou. Mas você está fazendo a vontade dele. Você está ali, se submetendo. Você está ali, fazendo a obra dele. Meu Deus, isso aqui não dá para mim, não. Não quero isso, não. Ué? Mas a partir do momento que você morreu para a velha criatura, é uma nova criatura, a partir do momento que você fala, eis-me aqui, você tem que obedecer. Você tem que fazer a vontade dele, não a sua. Mas ali eu não quero ir, não, que ali é um lugar ruim. Se ele está mandando você ir, vá. Se ele está te mostrando, vá. Não vá para onde você quer. Você tem que ir para onde Deus está te mandando. Nós, às vezes, fazemos aquilo que nós queremos, mas não. Nós queremos caminhar, né? Nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Os nossos caminhos, às vezes, não é o caminho que Deus quer. Deus, ele quer que a gente segue reto, a gente queremos cortar atalho. E pode ter certeza, esse caminho que nós seguimos é ruim. Quando seguimos o caminho que Deus quer, quando seguimos o caminho que Deus tem preparado para nós, quando nós confiamos em sua direção, tudo vai dar certo. Então, eu tenho que fazer isso. Então, em outras palavras, quando tomamos a nossa cruz, estamos dizendo não aos nossos próprios desejos. Estou dizendo não aos meus próprios desejos. Estou dizendo que eu não controlo mais a minha vida. Quem controla é Deus. Porque quando nós saímos, nós pedimos a proteção dele. Nós pedimos que ele nos oriente, que ele nos guarde. E Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Vocês podem ter certeza disso. E quando eu digo sim, eu sei que os planos de Deus é perfeito. Eu sei que ele tem o melhor para mim. Sabemos que ele vai ter o melhor para nós. E nós temos que seguir. Como eu falei, renunciar a nós mesmos é um desafio. Ele vai ser maior do que carregar a própria cruz. Quando eu abro mão daquilo, quando eu abandono as minhas próprias vontades, quando eu renuncio o meu ego, tudo vai ser perfeito. Mas eu falo, volto a dizer, quando a renunciar a nós mesmos é desafiador. É você abrir mão daquilo. Temos uma passagem, né, que o Jó perguntou o que era preciso para fazer para seguir a ele.
Jesus falou o quê? Vá, vende tudo e doa aos pobres. Mas ele não quis abrir mão da fortuna dele. E não seguiu. Hoje tem pessoas assim. Ele não quer abrir mão do seu eu. Infelizmente, irmãos, até dentro da igreja tem pessoas assim. Muitos não querem abrir mão da vontade dele. Muitos não querem abrir mão do eu deles. Muitos não querem fazer isso. Lá em João 15, 13 vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Até aqui eu posso botar aqui pelos seus inimigos também. Quando nós renunciamos a nós mesmos, que é esse, eu tenho que colocar o outro em primeiro lugar. Minha renúncia é a mim mesmo, mas vou colocar o outro. Não é o outro, meu irmão, não é o outro que eu sei amar. Aqui eu acrescento aqui um pouquinho aqui o inimigo. Porque nós estamos vivendo em um mundo valorizado, um mundo individualista. E estamos esquecendo do próximo, do meu vizinho, da minha parentela. Estou esquecendo do meu irmãozinho que está do lado. Estou esquecendo. Por quê? Porque nós estamos sendo o quê? Individualista. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Se Jesus fosse individualista, não estaríamos aqui. Às vezes nós perguntamos a Deus o porquê que está acontecendo, mas não olhamos que somos individualistas. Então, quando eu renuncio, vem aqui em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele deu a vida por nós. Esse é o maior amor. Então, eu tenho que amar o meu próximo. Porque a cruz é o símbolo, né, central da nossa fé. É isso que nós temos que entender. Ela não é apenas um objeto de mártir, não. Ela é o símbolo da nossa fé. É o instrumento de salvação. É isso. Redenção para todos nós. A salvação não é só para nós, somos crentes, é para todos. Mas todos têm que crer, todos têm que aceitar a Jesus como o eterno, único, eterno Salvador. Então nós temos que entender isso. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Então nós temos que entender isso. Então, chegando no final, o que acontece? A cruz, ela representa vitória sobre a morte e o pecado. Jesus só não morreu na cruz, mas ele venceu a morte. Ele tornando possível o quê? A vida eterna para nós. Então nós temos que morrer para o nosso eu e seguirmos em frente. Eu tenho que, hoje, né, os dias atuais, né, a carregar a cruz significa viver com fé, firme, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com o evangelho, mesmo diante das expressões desse mundo, mesmo o mundo falando que seguir a Deus não vale nada, mesmo o mundo falando que seguir a Deus é só ter sofrimento, não. Então tem que ter esse compromisso. E a cruz hoje, ela simboliza o quê? Resistência contra a tentação desse mundo. É isso. Então nós temos que entender, deixar esse, como eu posso dizer para vocês, misticismo, vamos dizer assim, de que carregar a cruz é um fardo. Não, não é um fardo. Carregar a cruz é submeter à vontade de Deus. Então, para me concluir, carregar a própria cruz é um chamado desafiador, mas também uma fonte de vida e esperança. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de redenção, transformação e vitória. Ao seguirmos o exemplo de Cristo e carregamos a nossa cruz, estamos praticando, né, participando da sua obra redentora, sendo moldado à sua imagem. Então é isso que significa carregar a própria cruz.
ela é um desafio diário para mim e para você. Nós somos desafiados a carregar a nossa própria cruz. Nós temos que saber que é fonte de vida e de esperança, de transformação e de vitória. Então, a partir de hoje, vamos entender que carregar a cruz não é um fardo. Carregar a cruz é isso tudo que eu falei aqui. Transformação, redenção, vitória, fazermos tudo isso. Isso que é carregar a cruz. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, presbítero Valcir. A pastora Aline poderia estar orando e dar a bênção apostólica? Se ela estiver disponível, amém? Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse momento, por esse alimento precioso, por nos fazermos lembrar, Pai, de tudo aquilo que nós já sabemos. Olhar para a Tua cruz, o sentido que realmente ela tem. Pai, que possamos todos os dias lembrar disso. Olhar para a cruz é crer que confiar em Ti, que tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, Pai, hoje nós desfrutamos e muitas vezes somos ingratos, mas que o Senhor nos traga à memória tudo isso nessa manhã, que possamos ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e que possamos verdadeiramente também carregar a nossa cruz, a saber que a gratidão a Ti nos leva a cumprir com o Teu propósito em nossas vidas, que possamos reconhecer isso todos os dias, que possamos carregar nossa cruz com a alegria, mesmo em meio às lutas, às dificuldades. Nós sabemos que o Senhor é quem nos dá o escape, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor que nos traz ânimo, é o Senhor que derramou sobre nós, através da Tua cruz, a cura, a libertação, e que nós possamos lembrar disso no momento da dificuldade, no momento em que vier a tentação de murmurar, de falar, meu Deus, e reclamar de coisas tão pequenas, é saber que o preço alto foi pago e que o Senhor já levou sobre si todas as dores, enfermidades, o castigo que estava sobre nós. O Senhor levou sobre si, pelas suas pisaduras fomos curados, fomos sarados, e que essa cruz venha simbolizar verdadeiramente a nossa paz, a alegria de Te servir com liberdade, porque já fomos salvos, já fomos curados e libertos. Obrigado, Deus, por nos trazer à memória tudo isso, que o Senhor nos mantenha de pé, não somente esse dia, mas por toda a nossa vida, mas que o Senhor venha nos proporcionar nessa manhã e nesse dia, momentos em que possamos lembrar de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é conosco, e que possamos prosseguir carregando a nossa cruz até o dia que o Senhor vier nos buscar, ou acabar nossa carreira nessa terra. Em nome de Jesus, ser com o presbítero Valcir. Cuida dele, Pai, restaura a sua saúde, ser com todos que aqui estão, Pai Santo, que aquilo que eles vieram buscar aqui, inconsciente ou consciente, eles recebam para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e saiam daqui revestidos da Tua presença, do Teu poder, e cheios, alimentados, prontos para seguir em frente, em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua mãozinha na posição de receber, e que a bênção do Deus Pai, o amor do Filho e a doce consolação e presença do nosso amado amigo Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja que tem fé, diga amém. Deus abençoe. Um dia abençoado para todos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ótimo final de semana para todos. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenha um final de semana feliz, em nome de Jesus. Amém, Deus abençoe, irmã Liana. Ficam com Deus, e segunda-feira também, se assim Deus permitir, estaremos aqui também no devocional. Amém, Deus abençoe, fica com Deus. Obrigada, pastora Josiane. Deus abençoe.
Obrigada, pastora Amália.